A memória é um assunto que é estudada há muitos anos e que nos intriga até hoje. Como que nos esquecemos e conseguimos lembrar das mais diversas informações? De que maneira acontece o esquecimento e o que fazer para evitá-lo? Eu explico para você. Olá, meu nome é Gisele. Nesse vídeo você entenderá todo esse processo de esquecimento e como fazer para diminuir os seus efeitos. Porque, querendo ou não, todos estamos sujeitos a ele. Aproveita para te lembrar de se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Toda essa história começou há mais de 130 anos. Em 1885, o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus trouxe ao meio científico da época a sua famosa curva do esquecimento, que nada mais é do que um gráfico que representa o percentual de conteúdo retido na memória ao longo de um período. Na verdade, Ebbinghaus queria saber como que a nossa memória funciona. Como esse é um estudo muito antigo, talvez possa até ser considerado como o primeiro de todos nessa área. Ebbinghaus começou a fazer uma série de testes com ele mesmo, para avaliar o quanto se lembraria de uma informação no decorrer do tempo. O que ele fazia era pegar uma sequência de 3 letras, sendo uma vogal e 2 consoantes, formando pequenas sílabas. Então, ele as memorizava e avaliava o tempo que conseguia se lembrar de cada uma delas. O resultado desse estudo foi o famoso gráfico que representa o percentual de retenção de um conteúdo, a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Vamos entender essa curva. Em um eixo, você consegue observar o percentual de conteúdo retido. No outro, a quantidade do tempo transcorrido. A partir do momento que você vê um conteúdo novo, lembra-se 100% dele. Mas, após meia hora, você só consegue lembrar da metade. Em 15 dias, menos que um quarto do conteúdo será lembrado. E em um mês, a porcentagem da retenção a ser alcançada é cerca de 20%. Até chegar numa estabilidade que diminui em uma progressão lenta no decorrer do período. É frustrante ver que só lembramos metade do que estudamos depois de 30 minutos. E pior ainda, depois de um mês. Como eu já falei aqui nesse outro vídeo, esquecer é um processo natural. Mas ainda bem que outros cientistas continuaram a estudar esse fenômeno, trazendo a possibilidade de aumentar o percentual do conteúdo retido na sua memória. O que esses pesquisadores notaram era que, se fossem incluídas sessões de repetição que revisassem o estudo daquela informação de tempos em tempos, era possível transferir a parte estável do gráfico, que ficava lá por volta dos 20%, lá para cima, chegando até uma retenção de mais de 80% do conteúdo visto. Isso funciona tanto que é o princípio aplicado aos softwares de repetição espaçada, conhecidos também como a sigla SRS, Spaced Repetition System, como o Anki, que eu diria ser o mais famoso de todos. Quando essas sessões de repetição são adicionadas, você consegue absorver bastante conteúdo em pouco espaço de tempo, e melhor ainda se você lembrar da informação com a sua própria mente, ou seja, puxando da sua memória. Essa é a prática da recuperação ativa, que permitirá que o seu cérebro grave e fixe muito mais informação do que quer se lembrar. A curva do esquecimento, descrita por Ebbinghaus, mostra que esquecer é natural e que precisamos estar sempre estudando se quisermos memorizar. Tudo isso faz parte do processo de formação de memórias, que é constituído por 3 etapas principais: codificação, consolidação e recuperação. Você consegue entender cada uma delas assistindo a este vídeo. Mas apesar de tudo isso, a curva de Ebbinghaus possui alguns vieses. Primeiro, ele fez o experimento consigo mesmo, mostrando certa subjetividade. Segundo, o instrumento que ele decidiu memorizar por si só já é difícil, pois era um conjunto de 3 letras sem sentido algum. E o nosso cérebro grava informações que possuem sentido, que podem ser associadas a algo conhecido. Eu explico melhor aqui nesse outro vídeo. Entretanto, outros estudos foram realizados e comprovaram que esquecer faz parte do processo realmente. E às vezes uma pessoa pode se lembrar mais ou menos. Tudo isso depende de vários fatores, mas em todos o esquecimento acontece em certa proporção. E aí, você está gostando desse conteúdo? Então não se esqueça de deixar aqui a sua curtida. Espero que você tenha percebido que estudar só uma vez não é o suficiente. Sempre se preocupe em adicionar sessões que repitam o conteúdo visto anteriormente, fazendo uma revisão associada à recuperação ativa. E eu já te falei sobre a recuperação ativa. Você pode conferir também esse vídeo sobre a revisão, para saber mais detalhes de como fazer. Agora você está preparado para esquecer menos e lembrar mais. Se ficou com alguma dúvida ou sugestão,
não hesite em deixar aqui nos comentários, que eu vou te ajudar. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.